assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, esta é a nossa última mensagem nesse contexto de mensagem de suporte, porque a partir do próximo domingo, se o Senhor Deus permitir, estaremos retornando aos cultos presenciais. E é claro que podemos voltar a falar também da mesma maneira. Isso depende da vontade do Senhor Deus daqui para frente. Nós esperamos que doravante nós possamos pregar ali mesmo do púlpito da igreja, na presença dos irmãos, na presença de Deus. Eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versos 1 a 7, onde nós vamos falar sobre a firmeza da fé, sobre a batalha pela firmeza da fé. Assim está escrito: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós e pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome por mais uma oportunidade que temos de estar em Tua presença, com a Tua palavra em nossas mãos, para examiná-la, ó Deus, a fim de extrair dela o alimento espiritual para a nossa alma. Pedimos que o Senhor, nesta manhã, nos ajude, ó Deus, a cultivar, a buscar com todo o nosso coração, com todo o nosso esforço, cultivar a firmeza da fé em Cristo Jesus, para que não sejamos desviados dessa fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Nós te pedimos isto, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu me lembro de certa vez, quando pastoreava numa cidade do interior, de uma experiência muito interessante que eu tive quando fui comprar pão. Eu cheguei lá e dei algumas moedas, entre elas moedas de R$1, na hora que eu fui pagar o pão. E um menino de não mais que 10 ou 11 anos olhou para uma das moedas e disse: olha, essa moeda eu não posso aceitar porque ela é falsa. Esse menino era possivelmente filho ou sobrinho do dono e estava ali momentaneamente no caixa. E ele disse: não, essa moeda aqui é falsa. E eu realmente falei: não pode ser falsa. Eu peguei essa moeda aí no mercado. Por que você tem essa certeza? E eu confesso que eu menosprezei um pouco a capacidade do moleque de diferenciar o verdadeiro do falso. Para mim não havia diferença nenhuma. Ele colocou as duas moedas juntas, uma verdadeira e uma falsa, pois eu tinha mais de uma moeda de R$1, e disse: olha só a diferença, essa daqui é um pouco mais clara e essa aqui é mais escura. Eu falei: mas isso aí não prova que é falsa. Ele disse: então o senhor faz o seguinte, quando o senhor chegar em casa, eu não posso aceitar, quando o senhor chegar em casa, o senhor faz um teste com um ímã, pega essa que eu estou dizendo que é falsa e a outra que é verdadeira. O senhor coloca um ímã em ambas. Se a moeda for atraída pelo ímã, grudar no ímã, ela é verdadeira. Senão, ela é falsa. Então, o senhor vai ver que essa moeda não vai grudar. E eu voltei para casa meio indignado, pensando assim: quem é esse moleque, não é, para me ensinar o que é falso ou verdadeiro? Mas não é que é verdade? O teste revelou que a moeda de R$1 era falsa.
Eu aprendi, desde aquele dia eu nem precisava colocar ímãs, porque ela também tem uma coloração diferente. E eu aprendi uma coisa muito importante. O falso é mais perigoso quanto mais se parece com o verdadeiro. Sabe, isto se aplica ao cristianismo. O cristianismo é considerado a maior religião do mundo, mas quando nós olhamos para o mundo cristão, nós vemos, na verdade, vários cristianismos que são tão díspares que é quase como as religiões ou as seitas ligadas, por exemplo, ao hinduísmo. E muitos acham que se eu me chamo de cristão e eu digo que professo a Cristo e o outro diz a mesma coisa, nós podemos nos chamar de irmãos. Mas hoje, até mesmo no contexto do evangelho, ou melhor, no contexto evangélico, é meio complicado. Você diz, olha, você é evangélico, mas você precisa saber a que evangelho a pessoa está aludindo quando ela se chama de evangélico. Porque existem evangélicos de várias facetas doutrinárias que são muitas vezes opostas, que se chocam entre si. E duas verdades que se chocam entre si não podem ser ao mesmo tempo verdadeiras. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com o ecumenismo e perguntar se ele é uma opção válida. O autêntico cristianismo é uma mensagem exclusiva. Ele aponta para a suficiência e a exclusividade de Cristo. Nós já temos aprendido que o falso ensino combatido por Paulo afirmava crer em Cristo, mas adulterava algumas doutrinas relativas à pessoa de Cristo. Não afirmava, não acreditava e não pregava sobre a plena divindade de Jesus Cristo e negava a suficiência de Cristo para a salvação. E a atitude do apóstolo e suas advertências nos alertam contra esse falso cristianismo. Ele faz isto mostrando a suficiência de Cristo para uma vida plena. E no capítulo 1 ele já havia falado da supremacia, falando da pessoa divino-humana de Cristo Jesus e da sua supremacia sobre todas as coisas. E agora ele vai revelar a grande luta que ele tem e o alvo dessa luta para que os colossenses permanecessem firmes neste evangelho. E eu quero dividir essa exposição e esse trecho que nós lemos, ele é o início de um trecho maior que vai desde o capítulo 2, verso 1, até praticamente o final desse capítulo, mas nós vamos examinar a segunda parte depois. Na primeira parte eu quero me deter sobre esta questão da luta de Paulo para que os colossenses pudessem alcançar a firmeza na fé em Cristo. Então, neste trecho ele está mostrando a importância de se buscar, de se lutar, de nos esforçarmos para mantermos e para cultivarmos a firmeza da nossa fé em Cristo. E ele vai descrever em que consiste esta firmeza. E eu quero dividir este texto, esta exposição, em pelo menos 3 partes. Primeiramente, eu quero falar da grande luta do apóstolo Paulo e que se aplica aos ministros da palavra para que os colossenses pudessem ter esta firmeza da fé em Cristo. A firmeza da fé em Cristo exige uma grande luta, um grande esforço, um esforço à exaustão. Em segundo lugar, nós vamos verificar aqui uma alegria que Paulo demonstra, que é a alegria do ministro da palavra, é a alegria de todo aquele que semeia o evangelho, a alegria de ver a boa ordem e a firmeza daqueles que recebem o evangelho. Em terceiro lugar, nós temos nesse texto um conselho. E este conselho é: permaneçam firmes na suficiência do Cristo das Escrituras apostólicas. E nós vamos ver as implicações dessas verdades, desses princípios, para a nossa vida cristã e para a nossa compreensão da natureza da genuína fé cristã. Então, Paulo começa este capítulo mostrando
que a firmeza da fé que os colossenses deveriam cultivar em Cristo exigia dele uma grande luta. É disso que ele fala no capítulo 2, verso 1, até ao versículo 4. E eu quero então ler aqui de novo. Ele diz: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós e pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Ou seja, aqueles a quem ele dirigia cartas, por quem ele orava, pela firmeza da fé que eles deveriam demonstrar em Cristo. Quando Paulo fala dessa grande luta, essa palavra, quão grande luta, a palavra luta, ela é a forma substantiva de um verbo que ele já havia utilizado no versículo anterior, quando ele havia falado do seu trabalho no sagrado encargo de anunciar o Evangelho. No capítulo 1, verso 29, ele fala que o seu alvo, no verso 28, é apresentar todo homem perfeito em Cristo. Esse era o alvo do seu ministério. E ele diz no verso 29, para isso é que eu também me afadigo. Essa palavra é eu me afadigo, esforçando-me o mais possível. Essa palavra esforçando-me, ela é a forma verbal da palavra luta, aqui no capítulo 2, verso 1. Então, Paulo está continuando este assunto do seu grande esforço, da sua grande luta, da sua grande agonia, para que os colossenses pudessem alcançar a firmeza e a maturidade da fé em Cristo. A figura desta palavra, que essa palavra evoca, dessa grande luta, ela descreve aqui o esforço extenuante do apóstolo, tanto no ensino quanto na oração, numa luta espiritual interior. Essa palavra ela é utilizada para descrever as lutas, por exemplo, entre os gladiadores, ou as corridas que havia no primeiro século, que incluíam obstáculos e inclusive envolviam perigos que eles corriam, quando eles corriam no estádio. Então a ideia de um esforço extenuante, essa palavra inclusive deu origem à nossa palavra agonia. E Paulo, quando utiliza esta palavra, obviamente no capítulo 1, verso 29, ele está falando do esforço e da exaustão nesse trabalho de ensinar a todo homem, de advertir a todo homem, até apresentar todo homem perfeito em Cristo. Mas esta palavra também, luta, ela vai ser utilizada no capítulo 4, no versículo 12 e no versículo 13, quando Paulo se refere à grande luta e ao grande esforço de Epáfras, o pastor daquela igreja que agora está preso com ele, quando ele diz: saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça, é a mesma palavra aqui para luta, agora em forma verbal, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. É essa mesma palavra que Paulo se utiliza aqui para falar da sua luta. Então envolve luta no esforço de ensinar, de aclarar, de explicar, de aplicar o Evangelho e suas implicações, e também da luta em oração, clamando a Deus para que Deus lhes dê discernimento para compreender o Evangelho. Então Paulo aqui está mostrando da sua luta, está falando da sua luta espiritual contra os oponentes do Evangelho. Então ele estava, e esta luta visava a metas específicas. Qual é o alvo da luta de Paulo? Em outra passagem, 1 Coríntios 9, ele disse que não lutava sem metas. Ali o alvo era o seu corpo, era dominar o seu corpo. Mas aqui Paulo ele estabelece claramente quais são as metas dessa luta. Ele diz no verso 2: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento,
para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Primeiramente, Paulo está dizendo, eu tenho uma grande luta, eu quero que vocês saibam que eu estou numa grande luta, eu estou utilizando todos os meus esforços, esgotando as minhas forças, com o objetivo de que o coração de vocês seja confortado. Ele diz, para que o coração deles, porque ele está se referindo aos Colossenses e aos de Laodiceia, para que o coração deles seja confortado, ou seja, encorajado. Você sabe, biblicamente, o coração é a sede dos afetos, dos pensamentos e da vontade, de onde procedem, como diz a palavra de Deus, as fontes da vida, lá em Provérbios 4:23. O coração, no conceito bíblico, é o âmago do ser, o centro da personalidade. Como nota William Hendrickson, quando o coração é totalmente atingido pela graça, por esta graça encorajadora de Deus, a pessoa torna-se inteiramente alvo do poder transformador dessa graça divina. Pois o coração, como ele diz, é o sustentáculo e o sentimento, ou o sustentáculo do sentimento e da fé, bem como a mola mestra das palavras e das ações. Por isso, Paulo, lá em Romanos, capítulo 10, verso 10, fala o seguinte sobre o coração. Romanos 10, verso 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. O Senhor Jesus também fala lá em Mateus capítulo 12, versículo 34, que o coração é aquele lugar de onde o homem tira o bom ou o mau tesouro. No capítulo 12, verso 34, ele diz, o homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Melhor, no verso 34 ele diz, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do bom tesouro coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro coisas más. Coração é esse lugar onde você guarda tudo aquilo que você é. Então, Paulo está dizendo, o nosso alvo é atingir o coração de vocês com o Evangelho. E que esse coração seja consolado, confortado, encorajado, estimulado por esse Evangelho, pela sã doutrina. E esse consolo, Paulo diz, ele era experimentado à medida que eles fossem vinculados ou unidos em amor. É isto que ele diz, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. No original está assim, confortado estando vinculado juntamente em amor. O que Paulo ensina é que o consolo é uma experiência vivida em comunidade. Eu só posso experimentar o consolo que vem do Evangelho à medida em que eu vivo em comunidade, em comunhão com a Igreja do Senhor. A expressão vinculados, ela evoca exatamente a figura do corpo com seus membros bem consolidados. É a mesma expressão utilizada em Efésios 4,16, quando Paulo diz, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A ideia aqui é a figura de um organismo bem articulado, no qual cada membro cumpre a sua parte em função do todo. Paulo está dizendo, eu luto para que vocês encontrem e descubram e experimentem o encorajamento que vem dessa unidade em amor que vocês têm como igreja. Uma segunda meta da luta de Paulo era que os crentes tivessem não só o consolo, mas a firmeza doutrinária quanto às verdades do Evangelho já pregado e ensinado a eles por Epáfras. É o que significa a expressão plena convicção do entendimento. Que o coração deles seja encorajado e eles tenham, observe a redundância de Paulo, toda a riqueza
riqueza da forte convicção do entendimento. Convicção já é alguma coisa forte, já é uma certeza, uma segurança. Mas Paulo deseja e luta para que eles tenham toda a riqueza, que eles tenham, compreendam todas as implicações da forte convicção do entendimento. Ele está falando de firmeza, de segurança, da segurança doutrinária. Convicção é um sinônimo de certeza, de segurança. E o conteúdo da certeza é Cristo, para que eles tenham convicção para compreenderem plenamente, diz o verso 2 ainda, o mistério de Deus que é Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. E aqui novamente Paulo usa palavras que eram utilizadas pelos falsos mestres. A palavra mistério era utilizada pelos falsos mestres para referir-se a ensinos ocultos, tirados das práticas ocultistas das religiões de mistério da sua época, que só eram conhecidos e revelados aos iniciados nesses ritos secretos. E eles diziam que ali estava o tesouro do verdadeiro conhecimento, da verdadeira gnosis, que é a palavra que Paulo usa aqui para conhecimento. Eles usavam esses termos sabedoria, conhecimento, os saberes ocultos, os ritos ocultos. Paulo diz, olha, o verdadeiro conhecimento está oculto em Cristo. Então ele usa a palavra ironicamente aqui, e ele diz a verdadeira sabedoria, a verdadeira gnosis, o verdadeiro conhecimento estão ocultos em Cristo. E eu oro, e eu trabalho, e eu anuncio, e eu advirto, e eu ensino para que vocês compreendam plenamente quem é Cristo e vocês tenham segurança nesse Cristo. E isto leva à terceira meta, para que vocês sejam consolados, para que vocês estejam plenamente convictos de quem é Cristo e firmes nele, e para que, consequentemente, vocês não sejam seduzidos por argumentos convincentes, porém falsos, com aparência de verdadeiros, que os afastam do verdadeiro evangelho. É o que ele diz no verso 4. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínio falazes. Essa palavra raciocínio falazes traz tanto a ideia de um raciocínio que é convincente, como ao mesmo tempo é falso. Ela era usada nos papiros, essa palavra aí, traduzida por raciocínios falazes, é uma só palavra no grego, e ela era utilizada nos papiros para as palavras usadas num tribunal por uma pessoa desonesta para ficar com as coisas que ela roubou, provando que de alguma maneira ela tinha direito sobre essas coisas roubadas. Ela denota também um raciocínio que é provável, é até aparentemente plausível, mas não pode ser demonstrado porque é falso. Paulo está dizendo, olha, toda a minha luta é para que vocês não se deixem enganar por sutilezas, que ele vai também mencionar no versículo 8, que só veremos, se o Senhor Deus quiser, na próxima mensagem. Então essa é a luta do apóstolo Paulo, uma luta para que eles encontrem conforto no Evangelho, no contexto da comunhão cristã, para que eles encontrem firmeza em Cristo, a fim de que eles não se desviem, levados, seduzidos pelas artimanhas dos que induzem ao erro. Então, em segundo lugar, Paulo mostra uma alegria. Ao mesmo tempo que ele tem uma luta, ele tem uma alegria em relação aos Colossenses, que está no verso 5. E a alegria vem do fato dele verificar que, apesar das heresias que haviam adentrado e se infiltrado naquela igreja, de um modo substancial, os colossenses estavam se mantendo firmes e inamovíveis nas suas convicções evangélicas. É isso que ele diz no verso 5. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé
em Cristo. A boa ordem e a firmeza dos crentes eram a alegria do apóstolo. Todo pastor que é fiel tem alegria em verificar a boa ordem e a firmeza do rebanho que Deus lhe confiou. Ele tem prazer em se desgastar quando ele vê essa firmeza e essa boa ordem. É por isso que João, escrevendo a um dos seus discípulos, eu peço que você abra na sua terceira epístola, na terceira epístola de João, ele escreve exatamente dessa alegria que o coração do pastor tem quando vê a firmeza e a boa ordem do rebanho que Deus lhe confiou em Cristo. Na terceira epístola de João, falando a Gaio, ele diz assim, verso 4, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Falando a Gaio, filho na fé, João estava falando da alegria que ele tinha. Quanta alegria não tem aquele que trabalha no Evangelho quando vê a boa ordem e a firmeza dos crentes. Essa primeira palavra, boa ordem, ela poderia ser traduzida por ordem unida. Você que é um homem, já serviu ao serviço obrigatório militar, você sabe que a ordem unida era aquele usada no contexto militar para descrever aquela fila, né? Onde cada um está atrás do outro e ao lado do outro, alinhado, e em que os soldados marcham sem sair daquela fila. Ou era usado para um acampamento que era erguido, ou era montado em ordem. Paulo está então elogiando os colossenses pelo fato de que, apesar da ameaça dos ensinos falsos, eles não apresentavam nenhum desvio da ordem estabelecida no Evangelho que eles ouviram. E eles permaneciam firmes, disciplinados e ordeiros, como um acampamento de soldados disciplinados. Mas ele também fala da sua firmeza, veja, firmeza da fé em Cristo. A firmeza da fé em Cristo. Essa segunda palavra traz a ideia de algo que se enrijeceu, de algo que é sólido, que é inamovível. Essa é a alegria do pregador da palavra. Verificar a boa ordem, verificar que aqueles que receberam o Evangelho não se desviaram dele, não se moveram dele. E aí, em terceiro lugar, nós temos um conselho. Depois de expressar uma luta, depois de expressar uma alegria, agora Paulo traz a eles um conselho. Na verdade, uma palavra de encorajamento. E o conselho pode ser resumido na seguinte frase: permaneçam firmes. E eu quero fazer minhas as palavras do apóstolo Paulo, meus irmãos, a vocês. Permaneçam firmes na suficiência de Cristo. É isso que ele diz nos versos 6 e 7. Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Quando ele diz como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, ele está dizendo, olha, quando Epáfras lhes expôs o Evangelho de Cristo, quando ele lhes expôs diante dos seus olhos Cristo crucificado, ele expôs o genuíno Evangelho. Então, do jeito que vocês receberam, permaneçam crendo, andem nesse Cristo das Escrituras. E aí, de novo, Paulo utiliza-se de uma palavra militar, falando da marcha dos soldados que andam em fila sem sair daquela fila. E a ideia também é de coletividade de novo. Permaneçam firmes. Queridos, a genuína fé, ela é transmitida de uma geração para outra por uma tradição de homens fiéis. Nós precisamos ser fiéis ao ensino do Evangelho segundo as Escrituras, que nos foi transmitido desde os antigos, desde os apóstolos, e que está expresso nos grandes credos da igreja cristã. Quando a igreja, confrontando heresias, fez as afirmações acerca da pessoa de Cristo, da pessoa de Deus. Se você não tem um compromisso de fé com esses legados, com esses credos,
os grandes credos da igreja, você precisa reavaliar a sua fé em Cristo e o Cristo em que você crê. Ele está dizendo: permaneçam, andai, descreve uma conduta, um estilo de vida. Eles deveriam manter-se firmes como soldados marchando em ordem unida ou acampando-se, né, de forma ordeira. Esse andar nele, como disse Matthew Henry, significa fazer dos seus hábitos submissos aos princípios de Cristo e a sua conversa de acordo com o compromisso com Cristo, aos princípios de Cristo, andar com Cristo em sua caminhada diária e manter com Cristo uma contínua comunhão. Esse caminhar em Cristo tem algumas características que Paulo menciona aqui, usando vários particípios no termo original, mostrando em que consiste esse andar em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, por um lado ele está falando de uma pessoa que foi recebida pela fé, mas por outro, quando ele diz tal como recebestes, ele está falando de que essa pessoa, a fé nessa pessoa é uma fé segundo o evangelho que foi pregado. E aí ele vai descrever o que significa esse andar em Cristo. Primeiramente, significa andar submissos ao seu senhorio. Veja, ele diz: como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Quando Paulo fala de receber, ele está fazendo referência, ele usa uma palavra técnica que era utilizada para uma tradição que era recebida e que deveria ser transmitida da mesma maneira como fora recebida, sem mudar uma vírgula. Jesus Cristo, portanto, é o Senhor. Essa expressão Jesus Cristo é o Senhor é a primeira e mais básica confissão de fé da igreja do primeiro século. E Paulo está nos exortando a viver de acordo com a autêntica profissão de fé cristã, que é conforme a pregação apostólica e que proclama Cristo como um único e suficiente Senhor, em oposição às novidades trazidas pelos falsos mestres. Este é o Cristo das Escrituras, e andar nele significa também estar, em segundo lugar, alicerçando e edificando a nossa vida sobre ele. É o que ele quer dizer no versículo 7. Nele radicados ou enraizados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, sem mudar nada daquilo em que vocês foram instruídos. Essa expressão radicados ou enraizados é uma palavra que retrata o estado permanente alcançado mediante a conversão. Ele está dizendo: não mudem, não se desviem daquilo em que vocês creem, que vocês confiam e que vocês ouviram. Devemos estar firmes em Cristo, como um edifício construído sobre a rocha, cujos alicerces foram lançados em terra profunda. Assim nós devemos andar em Cristo, radicados e edificados sobre Ele, né? Edificando toda a nossa vida. A partir do momento, meus irmãos, em que alguém encontra Cristo, é encontrado por Cristo, toda a sua visão de mundo tem que mudar em função de Cristo e de sua palavra. E tudo o que ele vai agora fazer, falar, pensar, precisa estar em acordo com esta palavra. E em terceiro lugar, esse andar em Cristo, ele consiste em estar confirmando dia a dia a sua fé salvadora, conferindo com aquilo que foi ensinado. O genuíno cristão, queridos, o verdadeiro convertido, todos os dias se examina. Essa palavra confirmados, né? Ele diz nele radicados e edificados, e a terceira palavra é confirmados na fé. Ela era uma palavra utilizada para uma segurança que é legalmente garantida e que tinha um instrumento legal. E o instrumento legal dessa segurança é a fé cristã. E não se trata aqui da fé subjetiva, da fé do indivíduo, daquele
sentimento de fé, mas da fé como confissão, como profissão de fé, da fé como conteúdo doutrinário. É isso que Paulo está falando, que vocês sejam confirmados na fé. A ideia é mais ou menos essa. Uma fé foi proclamada a vocês. Essa fé tem um conteúdo. Esse conteúdo é Cristo. Esse Cristo apresentado por essa fé tem um caráter. Ele é uma pessoa divino-humana, uma só pessoa com duas naturezas. Ele é supremo sobre todas as coisas. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Nele habita toda a plenitude. Ele está acima de todas as coisas. Vocês precisam todos os dias checar a sua fé de acordo, ou checar, confirmar a sua vida cristã de acordo com essa fé que lhes foi transmitida. Então a fé cristã é o cimento da construção desse santuário chamado igreja. A fé é o documento legal de confirmação dos filhos de Deus. Os verbos utilizados para descrever essa firmeza, eles mostram a fé como algo, como um processo contínuo, crescente e não algo pontual, resumido a um levantar de mãos em resposta a um apelo. Como observou Matthew Henry novamente, quanto mais próximos nós andamos de Cristo, mais somos enraizados e estabelecidos na fé. Se nós andamos nele, diz o autor, nós estaremos arraigados nele. E quanto mais firmemente estivermos arraigados nele, mais fielmente nós andaremos nele. Mas a expressão tal como fostes instruídos quer nos comunicar também que não podemos crer em Cristo à nossa maneira e nem mudar a essência do Evangelho. Nós devemos crer em Cristo de acordo com o que é revelado em sua santa palavra. Andem em Cristo, é o que ele está dizendo. Vivam toda a sua vida nele, prossigam crendo nele, como o sábio da parábola dos dois fundamentos. Lancem sobre ele os alicerces da sua vida, da vida de vocês, estritamente de acordo com o que vocês foram instruídos. Construam dia a dia a sua vida sobre ele, estabelecendo-se nele como um edifício que se ergue fileira por fileira, ou como um exército de ordem unida, marchando rumo à maturidade. Então a ideia é, todos os dias você precisa reavaliar a sua fé de acordo com esse evangelho, com aquilo que se diz de Cristo. Você precisa corrigir as deficiências dessa fé e você precisa continuar caminhando. E isso vai levar ao que seria a quarta meta dessa luta e que descreve a firmeza na fé. Tudo isso, na verdade, descreve a natureza da firmeza da fé em Cristo. A fé em Cristo, ela manifesta a firmeza através exatamente dessa submissão ao senhorio de Cristo, desse alicerçar-se e edificar a vida sobre Cristo e de confirmar dia a dia a fé salvadora com aquilo que foi conferindo, com aquilo que foi ensinado e, por último, transbordando em gratidão. A firmeza, meus, na fé, ela gera gratidão, ela gera contentamento. Este é o sentido literal de crescendo em ações de graça, transbordando em gratidão. É assim que está no texto, é assim que traz a tradução da NVI. E esse transbordar em gratidão também deve ser um processo contínuo e crescente. Quem compreendeu e está seguro sobre quem é Cristo, vai manifestar uma vida de gratidão e contentamento. Olha, eu sempre me preocupo quando eu vejo um crente descontente, para quem nada está bom. Um crente que não consegue enxergar Cristo em todas as circunstâncias da vida. Um crente que não consegue sentir-se seguro e satisfeito em Cristo, mesmo em situações contrárias às suas expectativas.
é um crente que não compreendeu plenamente o mistério de Deus, que é Cristo. E esse crente, ele é um candidato a se desviar do Evangelho. De modo que eu quero aqui concluir, meus queridos, exatamente trazendo algumas aplicações para a nossa vida. Eu quero trazer 5 aplicações dessa exposição acerca da firmeza, da natureza da firmeza da fé em Cristo e da busca por essa firmeza que nós devemos ter. E a primeira aplicação, ela vai para os meus colegas, ela é para mim, que Deus falou a mim, eu quero compartilhar com meus colegas, pastores e mestres. Queridos, prestem bem atenção aqueles pastores que porventura estiverem me ouvindo e também os presbíteros que estão envolvidos aí no pastoreio da igreja do Senhor. Conduzir os crentes, conduzir a igreja à plena maturidade e firmeza em Cristo não é uma obra feita, meus irmãos, num passe de mágica, na base da oração forte, embora envolva uma vida intensa e contínua de oração. Muito menos é uma tarefa realizada através de 5 ou 6 passos para uma vida feliz. Também não é, meus irmãos, uma missão que termina no levantar de mãos no apelo de uma campanha evangelística. O trabalho de levar, de conduzir o povo de Deus à firmeza na fé é um trabalho árduo e envolve um processo longo. Então, servo de Deus, você não vai alcançar isto sem um trabalho exaustivo. Paulo diz: para isto é que eu me afadigo, esforçando-me o mais possível, embora ele saiba que age segundo a eficácia de Deus que opera eficientemente nele. John Flavel, puritano do século XVII, que era lá do Reino Unido, ele captou a luta do ministério pastoral na edificação da igreja aqui descrita por Paulo. Ele diz o seguinte num de seus escritos: os trabalhos do ministério esgotarão a própria medula dos seus ossos, apressarão a velhice e a morte. Eles são adequadamente comparados ao trabalho dos homens na colheita, aos trabalhos de uma mulher em trabalho de parto e às agonias dos soldados nos extremos de uma batalha. Devemos agir ou devemos vigiar enquanto outros dormem. E de fato não é tanto o custo de nosso trabalho, mas o afastamento dele que nos mata. Não acontece conosco, ele está dizendo, isso não nos mata. O que nos mata é se nós nos afastarmos dessa tarefa. Não acontece conosco como acontece com outros trabalhadores. Eles vão para o seu trabalho e após a jornada o deixam, mas não é assim conosco, ministros da palavra. O pecado e Satanás revelam quase tudo o que fazemos. As impressões que causamos na alma do nosso povo em um sermão desaparecem antes do próximo. Quantas verdades temos que estudar? Quantos truques de Satanás e mistérios da corrupção para detectar? Quantos casos de consciência para resolver? Sim, devemos lutar em defesa das verdades que pregamos, bem como estudá-las à palidez e pregá-las à exaustão. Este é o trabalho do ministro da palavra. Em segundo lugar, e aqui aplicando de modo geral aos crentes, nós aprendemos neste texto que não é possível, meus irmãos, experimentar o conforto da vida cristã desprezando a comunhão do seu corpo. É somente vinculados juntamente em amor, como diz Paulo no verso 2, que nós desfrutamos do consolo do Evangelho. Quando o crente se afasta da igreja, ele se afasta do consolo que advém de Cristo e do Evangelho. Pois é no corpo de Cristo especialmente que ele experimenta o conforto e a segurança da fé, porque ele pode checar a sua fé com a fé que ali no contexto da igreja, no contexto da adoração, é proclamada. Então, meu querido, você não pode viver a sua vida cristã sozinho. Você precisa do corpo de Cristo. Em terceiro lugar,
Nós aprendemos aqui que não é possível cultivar um relacionamento autêntico com Cristo, desprezando a importância da pureza doutrinária. Quando ele fala, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, andai nele, ele está falando, por um lado, de um relacionamento pessoal com Cristo, mas por outro, quando ele diz, tal como fostes instruídos, ele está dizendo que essa fé precisa ter como objeto o genuíno evangelho. Então nós não podemos achar que podemos nos relacionar de maneira profunda com Cristo desprezando a doutrina. Muita gente diz, eu não me importo com doutrina, eu quero relacionamento. Pois você pode ter um relacionamento equivocado, baseado em sentimentos enganosos do seu coração e não da revelação. Cristo se revelou na sua palavra. E você precisa então estudar as doutrinas da graça, estudar a pessoa e a obra de Cristo, para que você tenha um relacionamento autêntico com Cristo Jesus. Em quarto lugar, nós aprendemos neste texto que a salvação concedida por Deus é irrevogável por um lado, mas o caráter genuíno da fé salvadora, da fé que toma posse dessa salvação, é confirmado dia a dia. Paulo diz, confirmados na fé, e a palavra aqui é um particípio presente, a ideia de confirmando dia a dia. Entende? Confirmando se minha fé é a genuína fé salvadora. Por isso que a palavra de Deus diz em 2 aos Coríntios 13:5, examinai-vos a vós mesmos. Se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Eu preciso dia a dia confirmar, vigiar a minha vida para ver se a minha fé corresponde a essa fé salvadora. E em quinto e último lugar, uma fé inconsistente e ingênua, que vive à caça de novidades e se deixa enredar pela lábia dos falsos mestres, é um sintoma de ingratidão e falta de contentamento em Cristo. Crente que vive, como a Bíblia diz, levado ao redor por todo o vento de doutrina e nunca se firma em nada, que é crédulo, ele é uma pessoa que não tem gratidão, não entendeu o Evangelho e não tem contentamento em Cristo. Quando você conhece esse Cristo das Escrituras, você conhece a plenitude de vida. A minha oração, meus irmãos, é que nós lutemos, falando aos colegas, para que aqueles que nos foram confiados alcancem e permaneçam firmes na fé em Cristo Jesus. E a todos os meus irmãos, a minha oração é que você cultive essa firmeza, consolado, vinculado com o corpo de Cristo, enraizado em Cristo, caminhando estritamente no Evangelho de Cristo, crescendo em gratidão, tornando-se um crente cada vez mais grato. Que o Senhor nos abençoe e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.